Saúde, um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Boa. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Medicina e Saúde. Esse programa que a gente adora, que fala sobre saúde, qualidade de vida, muita coisa interessante. 30 de novembro, quase Natal. Hoje eu tô de árvore de Natal aqui. Pra quem consegue ver, tô de árvore de Natal colorida. Aliás, quem não veio ainda na Rádio Clube, tá linda, maravilhosa, que a Cláudia decorou de Natal, muito bonito. Não sei se você aí do outro lado gosta desse período, mas a gente aqui adora. Então eu, em homenagem, vim toda colorida, de vermelho, de árvore de Natal. Eu já estou sentindo cheirinho de panetone, de comida de mãe, né? É uma época tão gostosa de família, enfim, da gente reencontrar aqueles que a gente ama e é muito gostoso. E para falar em coisa boa, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu estou super feliz de falar sobre essa temática, porque eu tenho esse profissional na família e a gente fica muito feliz de falar dessa profissão antiguíssima que é o farmacêutico, é isso mesmo. E a gente até brincou, quem viu o vídeo de divulgação dessa medicina de hoje, a gente falou sobre que tem que ir lá para a história da Mesopotâmia, tem que ir lá para a história dos árabes, é algo antigo. Quando a gente falava de farmacêutico, a gente pensava que era quase que um médico, ele era paralelo ali ao médico. E tenho o prazer, então, de apresentar essa entrevistada especial de hoje, que é a farmacêutica que sabe tudo sobre isso, que é a Fabiola Zatti Chuvieserski. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Vamos falar sobre tudo. Obrigada pelo convite. Deixa eu apresentar a Fabiola. Ela é farmacêutica bioquímica pela Universidade Positiva de Curitiba, pós-graduada em farmácia oncológica pelo Hospital Erasto Gertner, mestre em ciências pela UNILA. E ela é farmacêutica na área hospitalar e oncológica desde 2009. Atua como docente da UDC da Vila A, nos cursos de farmácia e biomedicina. E também é farmacêutica RT da Clínica CIOP, ou seja, um centro integrado de oncologia aqui em Foz do Iguaçu. É isso, Isso mesmo. Vamos começar falando sobre a sua história, já que eu falei de história no começo. Conta um pouco sobre a sua história profissional. Você nasceu em Foz do Iguaçu, não nasceu? Como é que você escolheu a farmácia bioquímica? Eu nasci em Foz, decidi fazer farmácia depois de assistir uma palestra da Rita, da Botica, né? Fiquei apaixonada pela manipulação. E que é antiga, né? A Rita é farmacêutica sim, antiga. Uma das antigas. Isso, ela foi. Eu estudava no Anglo, né? E ali eles faziam uma jornada de profissões pra gente conhecer o que a gente queria. E aí eu entrei por acaso, não conhecia a profissão farmacêutica, ali eu estava no segundo ano, segundo grau, e entrei por acaso e entrar numa palestra de medicina, mas também nunca falei assim, ai, vou ser médica, né? Uhum. Mas sabia que queria alguma coisa na área da saúde. Entrei na de odonto, e aí entrei na de farmácia. É aquela sabatina para ver que curso eu vou querer. Eu decidi o que ia fazer da vida, né? E aí assisti, fiquei encantada com o amor que ela falava, assim, sabe? Ela contava com tanta paixão os preparos de medicamentos que eu falei, é isso que eu quero fazer. Tocou meu coração, e aí eu fui estudar em Curitiba, porque meu irmão morava lá já, meu irmão é dentista, né? Já é da área da saúde. Já é da área da saúde, isso. Uhum. E aí ele morava lá, aí eu fui fazer o terceirão. Daí lá me apaixonei pela genética, pela química, e aí falei, é isso mesmo, eu quero fazer farmácia para trabalhar em análises clínicas, quero trabalhar com genética, quero trabalhar com essa área. Você queria bioquímica, Eu queria bioquímica, o tempo todo. Depois a gente vai explicar um pouquinho como é que é a bioquímica, a farmácia. Isso. Aí fiz o vestibular, passei em algumas faculdades, e acabei optando por uma privada pela questão de laboratórios e tudo mais. Ali eu fiz a farmácia na Positivo, né? Terminei em 2004, né, tudo, e comecei a trabalhar em farmácia comercial, né? Uhum. E aí teve a oportunidade de voltar para Foz, num laboratório de análises clínicas. E farmácia comercial que a gente fala, para quem não sabe, é aquela de dispensação. Isso, né? isso. Fica ali no balcão, na farmácia de dispensação, que a gente fala, né? Exato. E aí voltei para Foz para trabalhar na antiga Santa Casa, como farmacêutica de laboratório, né? Antiga Santa Casa. Antiga Santa Casa, voltei em 2004 ali, peguei o finalzinho, né, da Santa Casa, que ainda estava indo bem precariamente, e já em 2004 eu entrei no Costa. Então, também na parte de laboratório de análises clínicas.
Fiquei Certo. 5 anos lá nas análises clínicas do Costa. Uhum. E aí, aonde eu desenvolvi mais uma paixão, né, que era a parte de hematologia e microbiologia. Eu sou apaixonada também pela micro. Por essas duas áreas, hematologia e microbiologia. Microbiologia. Hematologia, inclusive, nós entrevistamos o Dr. Telismar, né? Sim. Que é, o Dr. Alessandro e o Dr. Telismar são médicos hematologistas referências aqui. no Isso. Então eu trabalhava ali com a parte de análise de exames hematológicos, né? Fazia Difícil, né? os diagnósticos de leucemia, de doenças hematológicas. Responsabilidade enorme. Era bem, né, bem interessante, aprendi muito ali naquela área. Uhum. E aí em 2009 surgiu o convite de um colega que estava precisando de uma ajuda para ir para oncologia. E aí eu topei o desafio, né? Falei, olha, não sei muita coisa, você vai ter que me ensinar, né? Ali mesmo no Hospital Costa Dentro do Cavalcante, no Centro de Costa. Oncologia. Isso, daí ele me convidou porque ele tava sozinho, né? E aí ele precisava de mais algum farmacêutico para trabalhar com ele, me chamou para fazer esse trabalho junto com ele. Uhum. E aí ele me ensinou, teve toda a paciência do mundo, né? Porque é uma área totalmente diferente, que a gente não aprende quase nada na faculdade, Sim. né? E aí fiquei no Costa de 2009 a 2019 na oncologia. Então, 10 anos ali na parte da quimioterapia, como farmacêutica oncológica. Uhum. Aí de lá, depois, tentei arriscar algumas, né, opções, né? Resolvi assumir uma coordenação de farmácia no período de 2019 a 2021 na Unimed. Foi desafiador, porque uma coordenação de farmácia hospitalar é muito difícil, né? Você coordenar um serviço, mas também de muito aprendizado. Então, já para uma outra área, Fabiola, Isso, a farmácia hospitalar. Isso, que também é apaixonante. Eu falo assim, eu acho que a profissão farmacêutica, ela traz tanta diversidade, tantas opções, que quanto mais você vai conhecendo, mais apaixonado você vai ficando por ela, né? E aí, em 2022, eu entrei no CIOP. Então, agora tô lá, né, junto com o pessoal do CIOP, voltei para oncologia, eu falei assim, pezinho nunca saiu dali, né, fiquei 10 anos e voltei. Agora vai fazer, então, são 2 anos e meio que eu tô lá com eles. Então, quantos anos de formada? 2003 a 21 anos. 21 anos de formada, é uma estrada já, né? Uhum. E tem alguém farmacêutico na família? Não. Não. Primeira farmacêutica da família. A não ser o pai dentista. O pai, Não, meu irmão é dentista. dentista, mas até então a gente não tinha ninguém. Meu pai é contador, minha mãe é professora, então assim, meu irmão mais velho foi para odonto aleatoriamente, eu falo assim, porque ele sempre falou que queria fazer engenharia química e resolveu fazer odonto, né, nos 45 do segundo tempo. E aí eu e ele que somos na área da saúde. Agora eu tenho um primo que está fazendo fisioterapia, então aí está começando o pessoal a desenvolver para essa área. Maravilha. E por que a escolha da farmácia oncológica, né? A farmácia oncológica é um nicho, né, importante ali dentro da farmácia, como você falou, nem sempre tão conhecido. Por que você escolheu isso? Então, eu sempre gostei de desafios, né? Então, quando esse meu colega me convidou, eu pensei assim, nossa, é uma área nova para conhecer e eu queria entender como é que funcionava. E aí, quando a gente chega lá, todo mundo tem medo, né, de trabalhar na oncologia. Porque, querendo ou não, acaba, né, vivenciando ali experiências não tão boas, né, acaba ficando muito próximo, né, de pacientes que vão a óbito, e aí as pessoas têm medo de ter essa relação. Mas é tão apaixonante quando a gente vê também você trazendo a cura, você trazendo qualidade de vida para o paciente. Isso daí é fascinante, assim, a gente chega, coração, sabe, acelera, a gente fica, assim, feliz demais de poder estar podendo proporcionar isso para o paciente. Eu acho que daí, e sem contar que a farmácia oncológica é muito dinâmica, né, é o tempo todo medicamento surgindo, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, né, estudando, indo em congresso, então buscando artigo, porque hoje a ciência traz muita inovação, né, no sentido do tratamento oncológico. Então, isso também acaba trazendo aí pra gente mais desafio, e como eu gosto, né, então eu acho que combinou tudo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais agora, entrar no farmacêutico, né? Eu sou jornalista, mas vou contar um pouquinho para quem não sabe, a minha primeira graduação é farmácia. Eu não atuo. Sou jornalista, sou apaixonada por jornalismo, mas eu sei que esse profissional, e eu quero saber tudo de você que sabe tudo sobre isso, eu sei que esse profissional é aquele que entende tudo de medicamento, é isso? Se a gente for definir, é o profissional do medicamento. Isso, a gente tem que conhecer, né? Porque é pra gente que o paciente vai vir atrás, pra gente que o médico vai vir atrás perguntar, então assim, a gente tem que conhecer como funciona, saber explicar, orientar.
Então, é o profissional do medicamento, sim, né? Então, eu brinco, né? Eu sou professora e daí eu sempre falo assim, se não gostar de química, não tem como, porque a gente tem que conhecer a química farmacêutica, tem que, né, tá inteirado com a química orgânica. O tempo inteiro se atualizando, né? Isso. Claro, é uma área da saúde e é muito minucioso, né? Uhum. De repente tem alguém lá escutando, né? Quer fazer farmácia, então fala um pouquinho, você que é professora, dessa área. Você já deu aqui um pouco, né? De quanto ela é abertiva, Fabíola, é Sim. isso? Tem muitas áreas para o farmacêutico. Muitas. Conta um pouquinho para quem não sabe, para a gente entender. Como é que funciona? Se forma como farmácia, depois bioquímica, onde que vem hospitalar? Antigamente você tinha que escolher, hoje não, como é que é? Isso, Em 2002 entrou o currículo generalista, né? Então, o que é esse currículo generalista? O farmacêutico, ele vai conhecer grande parte das áreas, né, de atuação. Então, até 2002, o farmacêutico, ele era formado para trabalhar em farmácia, né? Então, tinha ali as disciplinas química, farmacologia, e aí depois a gente era preparado ou para a área industrial, ou para a área, né, para trabalhar com a produção de medicamentos, ou para a parte de análises clínicas, laboratório em si. E aí, com o generalista, ficou tudo junto, né? Então, o aluno hoje, ele já tem conhecimento de grande parte das áreas. Não consegue todas, né? Mas a gente consegue apresentar um pouco das 72 áreas de atuação 72? Do farmacêutico. Vamos falar um pouquinho mais, vamos citar algumas. A gente falou da farmácia hospitalar, isso. Laboratório de análises clínicas. Então, dentro da laboratório de análises clínicas, então a gente fala que cada uma delas, né, então assim, citologia clínica, microbiologia clínica, bioquímica clínica, é uma área, porque o farmacêutico, ele tem que se especializar, né? Então, ele vai ser especialista em bioquímica, ou ele vai ser especialista em hemato, ou em micro, ou em parasito, então na citologia, na análise de líquidos, né, então, ou de células, né, e aí tem a parte genética também, então os exames genéticos que podem ser, né, ser realizados, além disso o farmacêutico tem a parte também, né, além da hospitalar, né, a gente fala da farmácia clínica, que hoje está crescendo cada vez mais. O que é a farmácia clínica? A farmácia clínica, ela surgiu dentro do ambiente hospitalar, né, como essa questão da relação da análise do paciente e a terapia medicamentosa, né? Então, fazer esse ajuste, né? Que muitas vezes o farmacêutico, com o conhecimento do medicamento e avaliando o paciente juntamente com a equipe, né? Médico, nutricionista, enfermeiro, consegue trazer aí os melhores tratamentos para o paciente, né? Hoje, a farmácia clínica, ela já não está mais só dentro do hospital, né? A gente fala dos consultórios farmacêuticos, onde o farmacêutico pode fazer essa farmácia clínica dentro de um consultório, de uma clínica, né? Então, ele vai atender o paciente, ele vai conversar sobre o tratamento do paciente, acompanhar esse tratamento, então, assim, verificar reações adversas, né? Os efeitos colaterais que podem acontecer, ter certeza que o paciente está fazendo o tratamento correto, porque às vezes o paciente ele não conhece muito bem o tratamento e a doença dele, né? E aí o farmacêutico, ele vai auxiliar nesse sentido, de permitir que o paciente tenha mais conhecimento sobre o tratamento dele, né? Tome aquilo como uma propriedade dele, né? Então, e faça adequadamente, porque às vezes tomar no horário errado interfere em todo o tratamento medicamentoso. Tomar da forma incorreta, né? Eu tomo com o líquido incorreto, né? Eu tomo meu medicamento com leite. Interfere completamente na ação do medicamento. Pode interferir, aí, né? Ou perto da refeição, longe da refeição. Então, isso daí, o farmacêutico, o papel dele é acompanhar para que o paciente entenda tudo isso, né? E também acompanhar os resultados dessa terapia junto com a equipe médica. Então, assim, tô tomando medicamento, mas não está tendo uma boa resposta, então por que será? Às vezes está tendo uma interação medicamentosa, algum outro medicamento que ele faz uso contínuo, né, e a gente não sabia. Então, isso tudo dentro da farmácia clínica, que hoje, né, vem dentro dos serviços farmacêuticos, né, e aí acaba permitindo que a gente faça que esse paciente tenha uma melhor resposta a todos os tratamentos. Então, se a gente falar, Fabíola, em farmácia química, eu, né, o ouvinte, seria aquela farmácia também de dispensação, aquela farmácia comum que a gente vê, o farmacêutico que está ali, então ele tem essa função também de farmácia química, de acompanhar a minha medicação. É uma extensão do médico, digamos, é aquele que vai realmente dizer, é isso? Porque muitas vezes o paciente ele vai no consultório, né, ele vai ter ali a sua receita e aí ele vai procurar a farmácia de dispensação. E ali o papel do farmacêutico é justamente isso, né?
garantir que esse paciente ele vai fazer o tratamento correto para que ele melhore a sua saúde, né? Então, senão, porque é que nem a questão do antibiótico, né? Então, o paciente muitas vezes pensa assim, passou a dor, não está mais doendo a minha garganta, parei de tomar o antibiótico ali no meio, né? Então, o farmacêutico ele tem esse papel, inclusive, né, de orientar, falar, não, tem que fazer o tratamento correto, tantos dias, né? Tal horário, então, como verificar até se não tem algum outro medicamento que vai interferir nesse tratamento. Então, esse é o papel do farmacêutico clínico. E até uma questão, assim, muito debatida, né? Essa coisa do farmacêutico, que ele não é um vendedor, né? Isso. Que, aliás, eu amo vender, né? Nada contra os vendedores, porque eu amo a profissão de vendedor. Mas, assim, o farmacêutico não é um vendedor ali na farmácia. Ele está ali para responder nesse sentido. Isso é um debate também até do Conselho Regional de Farmácia há muitos anos, né? Exato, mas eu vejo que vem mudando muito essa perspectiva do farmacêutico. Muitas redes de farmácia hoje trabalham com consultório farmacêutico, né? Essa assistência. Tem uma salinha, então, consultório farmacêutico. Exato, é bem bacana, assim, então oferece os serviços farmacêuticos, né? Porque é justamente isso, estender esse consultório para um local mais, né, próximo da população. Porque então aí você consegue acompanhar e aí, claro, né, eu falo assim, trabalhar em conjunto com o médico, precisa retornar para o médico, vai encaminhar de volta, é algum problema, né, que a gente, quanto profissional farmacêutico, não nos cabe resolver, reencaminha para o médico, né, então trabalhando sempre dentro, né, das diretrizes, das atribuições e isso, para que o paciente sempre tenha o melhor tratamento. E a gente vê muito, né, hoje esse tipo de acompanhamento dentro da farmácia do SUS, né, então assim, hoje a assistência farmacêutica, né, então também tem essa... forte, né, esse acompanhamento. Isso. Os medicamentos, a entrega toda é controlada pelo farmacêutico, é isso? Tá certo? Isso mesmo. E aí alguns serviços do SUS já oferecem, inclusive, o consultório farmacêutico, né? Eu não comentei, mas eu trabalho também na Regional de Saúde, ali faço um trabalho com o pessoal ali da atenção primária, e tem os colegas farmacêuticos que são da farmácia, eles têm um consultório farmacêutico lá dentro da farmácia da Nona Regional. E como é que é isso desse consultório farmacêutico? Explica pra gente, porque também é algo novo, era uma lei que também estava sendo debatida alguns anos atrás, né, de aprovação, então hoje o farmacêutico ele pode ter um consultório farmacêutico. Isso. Mais ou menos como se fosse aquele farmacêutico antigo, é isso? Exato, e aí ali ele vai fazer a oferta dos serviços farmacêuticos, que junto disso é a questão do acompanhamento da terapia medicamentosa, a avaliação do tratamento, a educação em saúde, que é uma das questões mais importantes, né? Você falar sobre, né, como manter a sua saúde, ou como promover saúde, como prevenir doenças. Como prevenir doenças e como promover saúde? Então, hábitos de vida, né? Hábitos família. de vida, então assim, porque o farmacêutico ele tem que estar frisando também a questão, principalmente nas doenças crônicas, então a gente trabalha muito ali na diabetes, na hipertensão, então assim, prevenindo, né, sempre a questão de alimentação saudável, exercício físico. Então, aquilo que a gente vem falando, né, todo profissional da saúde, eu acho que acaba sendo repetitivo em falar isso, mas é justamente porque é muito importante essas questões, né? Então, cuidar do bem-estar, ter um momento de lazer para cuidar da saúde mental, né, que também é muito importante. E aí, tudo isso a gente acaba trazendo como promoção de saúde e prevenção de doenças. E até mesmo fazer o tratamento correto, né? Por exemplo, quando eu pego um paciente diabético, né? Se ele não fizer o tratamento adequadamente, o que vai acontecer com ele? Ele vai desenvolver outras doenças relacionadas à diabetes, insuficiência renal, problemas cardíacos. Então, isso também é prevenção, isso também, né, faz parte da educação em saúde. E até você pontuando isso, até para o ouvinte também, para nós, né, como um todo, como referência, Dr. Talismar e outros médicos que trabalham com essa questão oncológica trouxeram muito isso, como essas doenças crônicas, e algo que a gente vai aprendendo com esses profissionais da saúde como você, podem também desenvolver o câncer, por exemplo. Sim, estão associadas, né? Muitas vezes são fatores de risco para desenvolvimento de vários tumores, né? Então acaba cuidar dessa questão, né, da alimentação, cuidar para você não desenvolver diabetes ou
cuidar da sua diabetes, né, é um fator importante para que você não desenvolva aí um câncer, evitar uma outra doença, quer dizer, não é só Isso. as consequências da diabetes, da doença em si, que às vezes a gente fica limitado ali, né? Isso. Mas também pode entrar São outras fatores doenças de ali, risco. abrir porta. Deixa eu pontuar você que está ouvindo, pedir licença para a Fabiola aqui, pontuar o ouvinte. Você está perguntando aí, olha, você ligou o rádio, acabou de sintonizar na Rádio Clube e está perguntando quem é essa moça, quem é essa farmacêutica que sabe tanto aí que está falando. Essa é a Fabiola Zatti Chuvieseski, nossa entrevistada especial de hoje. Ela é farmacêutica bioquímica e ela trabalha especificamente na área oncológica, e é isso que a gente vai falar agora. Ela está contando um pouquinho da profissão, falando quanto que essa profissão de farmacêutico é importante, quanto deve se buscar o farmacêutico como referência em orientação de medicamentos. Olha que bacana. Falou do consultório farmacêutico, né? Isso. Falou da farmácia clínica, que é a orientação. Então, a importância da gente, quando chega numa farmácia ou qualquer outro espaço que tenha um farmacêutico, ter ele como referência quando a gente fala de medicamento. Ele é o profissional que entende de medicamento. Não tem outro melhor. Não tem outro melhor, não. É porque a gente estuda bastante sobre isso, né? Então, querendo ou não, a gente estuda desde estrutura química, né? Interações, como que se liga, né, no receptor. Então, tudo isso a gente acaba aprofundando, então acaba tendo conhecimento, né? Destrincha. E a procura hoje por farmácia é grande? Você que dá aula, Fabiola? A gente tem uma grande quantidade de alunos, né? Então, assim... Foz tem crescido bastante Tem crescido. A gente tem muitos farmacêuticos. E eu falo, assim, que farmácia é... Como tem... E o ramo farmacêutico tem crescido bastante, né? Então, a gente brinca, né? Tem uma farmácia a cada esquina, mas é porque precisa, né? A gente vê hoje a demanda de pacientes é o tempo todo, então as farmácias elas não ficam vazias, né? Então a gente tem, e aí também a necessidade de farmacêutico no SUS, que nem eu falei, então cada vez mais está aumentando a quantidade de farmacêuticos atuando, né? Nessas unidades básicas de saúde, com a dispensação de medicamentos, então ele acaba sendo aí dentro do hospital, né? Então eu falo sempre assim, quando eu comecei a trabalhar em hospital, a gente tinha lá em 2004, né? A farmácia hospitalar, ela tinha 4 farmacêuticos, né? Hoje a farmácia hospitalar, ela cresceu tanto que eles trabalham com 17, 20 farmacêuticos. Nossa, então, ali assim, no hospital Cosmopolitan, então, 17, 20 na farmácia hospitalar. Na farmácia hospitalar, são muitos farmacêuticos. E cada um com a sua função dentro do que tem dentro da farmácia hospitalar, né? Com as suas responsabilidades e trabalham em conjunto ali para proporcionar o melhor tratamento para aquele paciente que está internado, né? Então, eu acho que até é muito legal isso que você está trazendo para nós, para o ouvinte, que você veja a importância do medicamento. Eu sempre coloco assim, medicamento, a gente precisa desmistificar isso também. Ele é um aliado nosso, né? Eu vejo nesse sentido, assim, que o medicamento é um aliado. Não estamos falando de automedicação, estamos falando do medicamento enquanto aliado salvador de vidas. Até porque a gente vai entrar na área oncológica, a gente sabe dos avanços que hoje os medicamentos oncológicos, né, salvam vidas, é diferente, não é mais uma sentença de morte. Exato. E daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas tem a indústria farmacêutica avançando cada vez mais, né? Como é que você vê como farmacêutica? Realmente o medicamento é um aliado, como bem orientado? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, ele tem um papel fundamental, né? Então, assim, muitas vezes tem situações, né, de doenças, distúrbios ali, que não é possível controlar só, né, por exemplo, na mudança de um estilo de vida. Então, precisa do medicamento, ele vai auxiliar no funcionamento de algum órgão, né? Então, de algum sistema do organismo, e aí precisa sim desse medicamento, e ele bem preventivo também, né? Então, e ele vai então permitir que esse paciente não desenvolva consequências, né? Então, e um bom tratamento bem feito, sempre vai ter bons resultados. Tendo uma orientação do farmacêutico, tendo a orientação do médico, dessa equipe, isso. Ele é um salvador, com certeza um aliado da nossa vida, né? Com certeza. Vamos entrar na área da oncologia, que é a sua área agora. Vamos falar assim, como é que se forma um farmacêutico oncológico? É assim que a gente fala? Isso, Ele precisa de alguma formação? Depois que eu me formo em farmácia bioquímica, vamos começar pela formação primeiro. Então, em 2017 saiu uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que até então não era obrigatório, né? Existia uma recomendação e uma obrigatoriedade para ser o responsável técnico da farmácia oncológica, né? Que ele tivesse uma formação, sim, em oncologia. E essa formação, ela se vem a partir de uma residência profissional, né, de uma especialização,
aonde a gente vai ter contato, então, com esses diversos tratamentos, um pouquinho mais, né, sobre essas tecnologias e até mesmo conhecer um pouco sobre a fisiopatologia do câncer, porque a gente, dentro da graduação, não tem, né, essa área, né, na nossa grade. Então, assim, quanto farmacêutico, a gente conhece, sim, a parte de fisiopatologia, mas não do câncer especificamente, né? Não conhece os diferentes tipos de tumores. E aí, para entender um pouquinho sobre a farmacologia dos antineoplásicos, né? Então, Antineoplásicos, pra quem não sabe, são os medicamentos que controlam o câncer. Isso, isso, né? Então... Aí tem que fazer uma especialização. Isso. Ou uma especialização ou uma residência, né, multiprofissional, que acaba daí, então, tendo esse contato com... Certo. Isso é presencial? Fabíola, onde você fez mesmo? Você fez em Curitiba? Eu fiz em Curitiba, no Erasto. Isso. Quando eu fiz foi em 2012, né? Eu terminei em 2012, na verdade, né? Como eu fui para oncologia em 2009, eu não tinha essa especialização e até então não existia a exigência do conselho, né? E aí eu senti necessidade, iniciei a minha pós em 2010, porque eu fui para lá e terminei no final de 2011, né? E aí fiz presencial, foi assim uma experiência muito enriquecedora, porque estar dentro de um dos principais hospitais do Paraná, né, referência em oncologia. Como então, o Hospital das Clínicas. Exato, lá, né? Então assim, ter aquela, né, noção do que era esse mundo, né, então foi muito assim, foi uma experiência incrível, né, estar ali, conheci grandes profissionais, colegas farmacêuticas que a gente tem contato até hoje, né, de lá, e hoje existe sim a possibilidade de fazer as especializações online, né, eu sempre falo assim, que as duas modalidades são boas, desde que você escolha uma boa instituição, né? Então, você conhecer a instituição, verificar, né, quais são as avaliações, os métodos de ensino, os professores, né, dar uma investigada na pós-graduação quando você vai fazer, né, faz com que você escolha uma boa instituição e tenha aí, né, uma boa especialização. Porque tanto na pós como na graduação. Né? Exato, né? Conhecer os profissionais que estão ali, né, a experiência deles é muito importante, porque é nesse momento que a gente aprende, né, ouvindo as experiências, conhecendo, trocando, né, informações, porque muitas vezes a gente faz ali uma conversa até fora, né, da aula ali, professora, conta para mim como é que você resolveu essa situação, e aí a gente acaba adquirindo conhecimento, né, então isso é muito importante. E qual é a principal atribuição ou as principais atribuições para a gente entrando na área da oncologia do farmacêutico? Porque eu acho que até dentro dessa área farmacêutica oncológica eu não conheço muito, querendo saber de você aqui. É ampla também? Sim. Então, o farmacêutico ele é responsável pelo, a gente fala, né, pelo ciclo do medicamento, né? Então, assim, garantir que aquele tratamento, né, do paciente seja adequado. E isso vai desde a questão da compra, né? Então, a gente se envolve na compra de medicamentos, qualificando o fornecedor, né? Então, assim, saber se eu estou comprando um medicamento verdadeiro, né? Porque hoje a gente... O farmacêutico que faz essa seleção, então. Isso, a seleção. Porque hoje o que a gente tem, né? Infelizmente, muitos problemas relacionados à falsificação de medicamentos, né? Desvios de carga. Então, o tempo todo a gente ouve falar dessas questões. Então, o farmacêutico, ele está por trás, né? Para poder garantir que aquele medicamento que está chegando ali na clínica, né? No hospital para aquele paciente, seja, sim, um medicamento de qualidade. E aí isso vai desde a compra, lá da aquisição, até o transporte, então garantir que a transportadora também, então todo o ciclo, né? Toda essa logística toda. A logística é toda a parte do farmacêutico, né? Ligado, claro, ao controle de qualidade. Digamos que é um setor de controle de qualidade que o farmacêutico atua, é isso? Isso, então garantindo então, a compra, o transporte, o armazenamento desse medicamento ali dentro também do serviço, é tudo função do farmacêutico, né? A distribuição, então como que isso vai chegar para o paciente também, e até garantir como o paciente vai armazenar dentro de casa, porque não adianta nada a gente cuidar antes e depois o paciente guardar errado. O farmacêutico está sempre orientando ali para que esse medicamento atue da melhor maneira possível, que tenha esse tratamento seja eficaz. É isso? Isso, porque isso interfere, né? E aí, dentro da parte da manipulação oncológica, né?
que é então o preparo do medicamento também faz parte, né, da função do farmacêutico, que é então o preparo das bolsas de antineoplásicos ou de quimioterapia, né, então aquilo que vai ser infundido no paciente, né. E aí, dentro dessa questão, a gente tem que fazer também a avaliação da prescrição, então os cálculos farmacêuticos, né, então o farmacêutico oncológico ele trabalha muito com os cálculos para garantir que a dose certa, a via certa, né, o diluente certo, tudo, né, esteja adequadamente para que o paciente receba o melhor tratamento oncológico. E qual que é a sua atuação lá no CIOP, nesse Centro Integrado de Oncologia? Então, o CIOP, a gente é uma clínica privada, né? Então, hoje eu consigo, com o auxílio de um auxiliar de farmácia, fazer basicamente a parte de manipulação, né, avaliação de prescrição e a questão de compra e armazenamento de medicamentos. Né? Então, existe uma farmácia oncológica lá dentro do CIOP, é isso? Tem uma farmácia oncológica lá. E aí você que faz toda a pesagem, conta um pouquinho mais e conta sobre a importância disso, né? De ter esse farmacêutico, ter esse controle lá. Por que é importante isso? Isso. Hoje os medicamentos, eles vêm já, né, prontos da indústria, então hoje a gente vai fazer o fracionamento desses medicamentos, né? E é tudo por volume. A gente trabalha muito com volume lá. Então, assim, é tudo em ml, né? Eu falo assim, é tudo em seringa e ml. Então a gente hoje vem no frasquinho, eu vou diluir, vou preparar e aí vou calcular quantos ml aquele meu paciente vai receber daquele medicamento, né? Então, aí a gente vai, depois de pronto, né? Aí eu vou encaminhar isso para a enfermagem tem que fazer a conferência desse produto, né? Desse medicamento, para daí fazer a administração no nosso paciente. Que na grande maioria dos tratamentos são administrados, né, na veia, né? Endovenoso. Certo. E a atuação do farmacêutico termina ali ou não? Não, a gente tem que acompanhar também, né? Porque, assim, se esse paciente ele tiver alguma intercorrência relacionada ao tratamento, alguma reação adversa, tudo isso precisa do acompanhamento farmacêutico. Então, a gente tem que estar fazendo esse retorno também para a questão da vigilância. Então, se for algum desvio de qualidade que a gente percebeu, né? Então, tudo isso o farmacêutico está ali atuando também. Tá. Isso é chamada assistência farmacêutica? Também faz parte. É que a assistência farmacêutica ela é o ciclo todo, né? Desde a seleção até a farmacovigilância. Então a gente fala que é o farmacovigilância. A gente fala a farmacovigilância é justamente esse olhar, né? Essa vigilância sobre o fármaco, sobre o medicamento. Então desde controle de qualidade, avaliação. Então eu tô lá preparando um medicamento, né? Eu tenho que olhar se ele tá com o aspecto certo, a coloração dele tá adequada. Porque eu conheço aquele medicamento, ele tem uma tonalidade mais amarelada, ele tem uma tonalidade mais castanha, então ele tá com aquela cor, ele não tem impurezas ali dentro, tudo isso eu preciso avaliar, né, visualmente, então isso já é uma farmacovigilância, né? E depois a questão de resposta, de reações, de interações, isso também é farmacovigilância. Então, prevenir as interações, evitar, né, as reações, então, porque se eu sei que o medicamento ele tem uma grande chance de causar reação alérgica, né? Então eu vou prevenir já isso. Como é que pode prevenir? A gente faz já junto com a quimioterapia, por exemplo, um antialérgico, né? Então, eu sei que aquele medicamento ele vai causar náuseas. Então, eu vou fazer um medicamento para náuseas antes de fazer o medicamento para o paciente. Então, isso tudo em conjunto, claro, né? Com a equipe que a gente fala aqui, multidisciplinar, né? Então, toda a qualidade de vida desses pacientes que a gente já tem todo um contexto complexo, óbvio, né, do tratamento de uma doença, ele é aliviado ali em conjunto com uma equipe multidisciplinar e também com o farmacêutico sempre pensando na qualidade de vida, em diminuir esses sintomas, digamos, é isso? Isso mesmo. Então, a gente acaba trazendo para dentro do tratamento, né, sempre essas prevenções das principais efeitos adversos, né, então, e aí, claro, é muito individual, tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos, daí a gente vai manejando de acordo com o paciente também. E pelo jeito, me conta um pouquinho mais, você é apaixonada pela área, né? A gente vê muito, o olhinho brilha, né? Muito, eu acho que a área da farmácia, de um modo geral, né, e a farmácia oncologia, é fascinante, assim, é muito gostoso fazer parte dessa equipe, né?
Então, e a gente trabalha com ótimos profissionais, então, assim, a gente tem muita parceria com os nossos colegas ali, então, os profissionais que atuam junto com a gente. Então, é muito próximo o nosso trabalho com a enfermagem, muito próximo com a nutricionista, né? Então, a gente tem que estar sempre conversando com os médicos, então a gente tem um contato muito próximo com eles. E fazer parte dessa equipe é muito interessante para a gente, né? Então, porque muitas vezes o farmacêutico, ele acaba ficando nos bastidores, a gente fala, né? Fica meio escondido, né? E aí, ali na oncologia, eu acho que a gente é um pouco mais visto pelo paciente, né? Então, a gente acaba tendo aí uma atuação mais próxima e isso é gostoso, né? A gente poder participar desse tratamento do paciente. Me conta um pouquinho, me dá um relato dessa tua atuação ali na oncologia. Claro que a gente não vai citar nomes, nada, mas de algo que você lembra que te emocionou, assim. Porque, claro, um profissional de saúde, ele sempre trabalha está trabalhando com dor do outro, está trabalhando, né, com aliviar daqueles sintomas daquela doença. Tem algo que você lembre que te emocionou de poder fazer parte daquilo? Eu acho que as altas, né, dos nossos pacientes são sempre emocionantes. Então, quando a gente tem um paciente que inicia o tratamento ali com a gente, e a gente consegue entregar o certificado de último ciclo de quimioterapia para ele e entender, né, que aquela fase ali, aquela etapa ali, a gente conseguiu acompanhar e trazer o melhor, né, para ele, é muito bom. Então, assim, hoje a gente tem contato com algumas pacientes que ganharam alta, que aí agora já, né, tem as suas famílias. Esses dias eu encontrei na faculdade uma ex-paciente minha, lá do Costa, fazendo faculdade, veio me dar um abraço. Falei, né? Então, assim, é muito gostoso isso, né? Você proporcionar isso, né? Fazer parte disso. O que é ser farmacêutico para você, Fabíola? Dá para definir? Não dá. É paixão, eu acho que é isso. Ser farmacêutico é amor, é paixão pelo medicamento e pelo que ele consegue proporcionar ao paciente. Não entender essa relação de como o farmacêutico consegue trazer bem-estar junto com o melhor tratamento medicamentoso para o paciente. E eu sei que tem uma Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, que é a Sobrafo. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, até para a gente pontuar que existe essa sociedade, quer dizer, existe toda uma formação, todo um controle, né? Isso. E a Sobrafo, ela é super atuante, assim, ela traz para a gente muita atividade em relação a ensino, né? Então, a gente tem os nossos congressos, né, da Sobrafo, que é essa sociedade, ela traz para a gente a cada 2 anos, né? Então, onde a gente tem as atualizações com palestras com profissionais que são aí, né, grandes nomes da oncologia, da farmácia oncológica. Você faz parte da Sobrafo? Sim, eu sou membro da Sobrafo e aí a gente participa sim, né? Então toda vez que tem um congresso, um evento, a gente participa também, vai lá, assiste e aprende muito, né? Então o pessoal, e eles fazem também anualmente, né? A cada 2 anos também, os regionais, porque nem sempre a gente consegue se deslocar para um congresso maior, ficar 3, 4 dias fora, e aí eles fazem essas atualizações de forma regional. Então, que nem aqui no sul Florianópolis ou Curitiba, que é mais perto às vezes, e aí num sábado onde a gente consegue ter adquirir esse conhecimento, ter essas palestras para se atualizar. Fala um pouquinho sobre os avanços, muitos avanços, Nossa. que você falou que começou já faz alguns anos, né, na oncologia, no hospital. Isso. O que avançou de lá para cá? A gente tem muito medicamento novo, né? Eu falo assim, eu fiquei 2 anos fora da oncologia e eu tive que 2 anos para quase tentar conseguir estudar um pouco sobre o que surgiu de novo. Então, hoje as novas tecnologias, né? As imunoterapias, as terapias alvo específicas, elas vieram aí para trazer menos reações adversas, um tratamento mais voltado para esse paciente, para aquela doença, e com certeza aí uma melhor possibilidade aí para o paciente. Não entra para todos os casos, né? Então, assim, às vezes o paciente pensa, mas o meu não é imunoterápico, mas é que no seu caso, naquele tipo de câncer, né, para aquele tratamento não é o que cabe, né? O que é um imunoterápico? Então, ele trabalha com a questão imunológica, né? A gente fala assim... Defesa do organismo? Defesa do organismo. E aí que vai atingir a célula do tumor, né? Então...
que vai matar, digamos, Isso. o tumor. Isso, aham. Perfeito. E aí, quando eu comecei, né? Eu falo assim, quando eu comecei, a gente brinca que a gente é um oncossauro, né? Então, bem antigo. Oncossauro, é isso? Oncossauro, né? Nossos farmacêuticos, Muito muito antigo, né, isso. Quando a gente começou, assim, existiam pouquíssimos medicamentos que são chamados imunobiológicos, né? Que são, no caso dos imunoterápicos, né? Hoje, a gente tem aí uma quantidade enorme, assim, para vários tipos de tumores, então hoje tem avançado demais isso. Tá. Né? Isso é acessível, Fabíola? Me traz um pouquinho, como é que funciona isso? Você também está no SUS ali, né, que Isso. você trouxe. Existe acessibilidade? E mais uma coisa que eu queria perguntar para você, são medicamentos importados, são brasileiros? Como é que é feita essa pesquisa do medicamento? Na indústria farmacêutica? Eles são feitos, né, a maioria, eles são produzidos fora do Brasil, aí são registrados, né, depois de aprovados, então, fora, seja pela União Europeia e o FDA, né? Então, eles aprovam e depois vem para aprovação. Então, o laboratório traz para aprovação no Brasil, né? Vigilância, Anvisa. Aí, saindo o registro no Brasil, né? Então, você já pode começar a utilizar ele, né? Mas, infelizmente, o início normalmente é de forma privada, né? Então, muitas vezes é o paciente particular que tem o primeiro acesso, né? Existem já as incorporações no SUS, então, assim, existe um comitê, né, que é o Conitec, que faz, então, essa incorporação de novas tecnologias no SUS, né, para trazer acessibilidade, mas eles não conseguem incorporar todas, né? Então, assim, o que se incorpora? O que são os mais utilizados? Porque sempre quando a gente pensa de trazer medicamento para a população, de um modo geral, a gente tem que pensar o que vai atingir uma maior quantidade de pacientes, né? Então, por exemplo, câncer de mama, né? Existe o trastuzumab, que é um medicamento, um anticorpo monoclonal, né? Então, ele faz parte do SUS. Então, hoje, e já faz um bom tempo, né, que ele faz parte do SUS. Então, ele foi um dos primeiros a ser incorporado no SUS, né? E ele é um medicamento importante? Isso, muito. No tratamento do câncer de mama, ele é extremamente importante. O que é anticorpo monoclonal? Vamos destrinchar e a farmacêutica explicar pra gente isso. A gente fala que são medicamentos que possuem, né, o anticorpo, quando a gente pensa, é em questão de imunologia, né? Então, célula de defesa. Célula de defesa. Então, é um medicamento que ele vai se ligar especificamente à célula do tumor, né? Então, esse anticorpo, ele serve justamente para fazer essa ligação específica a algumas proteínas que tem na célula do tumor. Então esse monoclonal significa algumas proteínas. Isso. Monoclonal é porque é feito o clone mesmo, né? Clonagem dessa parte biológica, né? Que é o anticorpo. Vários clones, né? Cópias. E aí, de uma única substância que vai se ligar ali ao receptor da célula. E aí ele vai agir diretamente. Então, assim, porque qual que é o problema quando a gente fala, muitas vezes, do tratamento oncológico? Que o que a gente chama de quimioterapia convencional, né, que são as quimioterapias mais antigas, elas agridem não só a célula do tumor, mas como a célula do nosso corpo que está se reproduzindo. Então, normal, digamos. Então, por isso que muitas vezes o paciente vai ter náusea, queda de cabelo, né? Mais efeito colateral. Mais efeito colateral. Quando você trabalha com esse tipo de medicamento, que você tem essa ligação específica, né, à célula do tumor, então você evita essas reações adversas. Então ele não tem reação adversa? Tem também. Ele também pode ter algumas reações adversas, mas aí são outras reações, que não são essas convencionais, que muitas vezes o paciente, né, tem medo, né, do vômito, da queda de cabelo, principalmente, né? Então, ele acaba trazendo essa possibilidade. Então, os avanços na questão do medicamento, principalmente, dá pra gente dizer assim que é um medicamento-alvo, digamos. Ele vai. O alvo dele é a célula ali e diminui os efeitos colaterais. Tudo que hoje vem se desenvolvendo para a questão de oncologia, né, está relacionado principalmente a esse público-alvo. Esse público, essa célula-alvo. Essa célula-alvo. E fala um pouquinho mais sobre o trabalho lá dentro do CIOP, né? O Centro Integrado de Oncologia, aqui em Foz do Iguaçu, que inclusive é parceiro da Rádio Clube. Tem uma equipe enorme, multidisciplinar, de médicos, de nutricionistas, tudo oncológico, né? Tudo oncológico. Especializado nessa área. Me conta um pouquinho, você já disse que tem quimioterapia lá, conta um pouquinho sobre o CIOP.
Bom, a quimioterapia, ela iniciou, o CIOP, ele é, né, uma clínica que já tem aí há bastante tempo, né, os médicos, eles trabalham juntos, acho que desde 2007, se eu não me engano, já faz, né, um bom tempo que eles trabalham ali, e aí em 2022 a gente abriu o serviço de quimioterapia, final de 2022, né, então é recente, né, o nosso trabalho ali, mas a gente vem tentando trabalhar sempre para garantir o melhor tratamento para o paciente e cada vez mais a gente está conseguindo trazer, né, pacientes para um local mais privado, né, porque acaba sendo mais tranquilo ali, eu falo assim, que é uma clínica que tem um espaço, né, então o paciente consegue ter um atendimento mais calmo ali, né, não precisa daquela correria muitas vezes, porque precisa, né, ir para um hospital, a gente sabe que é correria o hospital, né, então ali a gente consegue focar um pouquinho mais no paciente. E ali a gente não faz só quimioterapia, né, eu falo assim, a nossa clínica, ela é uma clínica que tem ali a questão da infusão. Ah, infusão do quê? Então, como eu falei, a gente trabalha com os imunoterápicos, e aí os imunoterápicos ou os anticorpos monoclonais, eles não são só utilizados para o tratamento do câncer, né? As doenças inflamatórias, reumatológicas, por exemplo, lúpus, psoríase, também utilizam-se desses medicamentos, né? Não são os mesmos, né? Mas são essa classe de medicamentos. E aí ali a gente também faz a infusão desses medicamentos, né? Para os pacientes que precisam, às vezes, de um ambiente de infusão, né? Além disso, a gente também faz atendimento à reposição de ferro, né? O paciente precisa fazer ali um ferro endovenoso, a gente também faz a infusão ali na clínica, porque daí é um ambiente também fora do ambiente hospitalar. Às vezes o paciente ele não quer ir lá no pronto atendimento, ele não quer ir no ambiente hospitalar, ele tem a opção da clínica para estar fazendo essas infusões também. Tem uma pergunta aqui que pergunta a questão de doenças autoimunes. São essas que você citou? Isso, as doenças autoimunes, né? Então, principalmente a questão, né, na parte da reumatologia, onde a gente fala principalmente da psoríase, né? A gente fala ali também da artrite, do lúpus, né? Então, tudo autoimune, tudo ligado a essa questão do anticorpo de células imunológicas, é isso? Isso, e daí a gente consegue tratar com os anticorpos monoclonais. E o que é mais importante quando a gente fala de atendimento ao paciente? Não só do farmacêutico, o que você considera mais importante quando a gente está falando de atendimento a esse paciente, né? Até porque você falou um espaço específico ali que ele fica mais calmo, quer dizer, a parte emocional do paciente é importante, essa visão mais integral hoje na oncologia existe ali. Sim. E é importante ter? Com certeza, né? Eu acho que trazer um bem-estar, né? E acaba auxiliando para que esse paciente consiga ter um bom tratamento também. Então, quando ele se sente confortável, quando ele está bem atendido, quando ele está até menos tenso, a gente fala assim, né? Consegue trazer a família. Muitas vezes ali no nosso espaço a gente consegue permitir que o paciente fique junto com o familiar, né? Então, porque e isso acaba trazendo uma segurança para o paciente que vai começar um tratamento, né? E isso ajuda no psicológico, né? A questão psicológica dele. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente conseguir tratar dessa forma. A família, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, ela é fundamental? Ela faz parte do tratamento também? Você que está diretamente ali com o Com certeza, né? Ter esse apoio, né? A família, ter uma rede de apoio, né? É importante, porque muitas vezes é uma notícia que acaba trazendo um choque, né? E aí até conseguir assimilar tudo, então ter em quem se apoiar é sempre importante, né? E acompanhamento, né? Eu falo assim, que se possível buscar um acompanhamento psicológico é sempre importante também, porque falar das dores, dos medos, né, auxilia muito na questão de você enfrentar, né, a doença de um modo mais tranquilo, né? Fabíola, tem mais uma pergunta aqui com relação à oncologia, o farmacêutico na oncologia, ele também faz os exames? É o farmacêutico que faz? Que tipo de exame, como é que funciona? Eu sei que não é a tua área, mas... Isso, existe, né, a questão dos exames laboratoriais, e aí dentro da parte de exames existem os rastreamentos genéticos, que podem ser feitos, então, pelo farmacêutico. Então, existem várias profissões hoje que trabalham na parte de análises clínicas, né? Rastreamento genético para ver se tem o câncer, é isso? O tipo, né, ou até mesmo a possibilidade de câncer, né? É o farmacêutico que faz Pode isso. ter o farmacêutico atuando nessa área. Então, assim, hoje existem vários profissionais, né, biomédicos, farmacêuticos, até biólogos atuam na parte de análises clínicas em relação a essa análise de alguns marcadores, né, os marcadores tumorais, que são para acompanhar a evolução daquele tratamento, muitas vezes. Então, a gente ouve falar muito, por exemplo, a gente
tá saindo do Novembro Azul, né? Fala muito da próstata. Isso, daí fala muito do PSA, né? Que é que o homem tem que testar. Então o PSA é um marcador tumoral, né? Que a gente acompanha. Então quem tá lá na ponta realizando esse exame é o farmacêutico, né? Um bioquímico ou um biomédico, né? Que tá ali dentro do laboratório fazendo essa análise para trazer esse resultado para o médico poder acompanhar esse marcador. Mas tem a questão genética, então às vezes, né? Até um marcador genético em relação à célula tumoral, né, para saber a questão de qual anticorpo utilizar, né, que a gente fala dos receptores, e o marcador genético de propensão a câncer. Né? Então pra gente destrinchar para o ouvinte aqui, para a gente entender, então o farmacêutico ele participa tanto desse marcador, tanto da definição de qual químico, de qual quimioterapia vai ser a mais específica, né, para ajudar aquele paciente que está com câncer, e também ele participa para fazer um exame para ver se tem propensão genética junto com o médico, lógico. Isso. É isso? Porque hoje a gente tem já conhecimento de alguns genes, né, que a pessoa apresenta e ela pode ter, daí vir a desenvolver, não é certeza, mas pode ter. Um caso que foi muito, né, falado foi o caso da Angelina Jolie, né, que ela fez a retirada da mama porque ela encontrou, né, o marcador ali, né, o gene, então, que dava uma propensão para ela que ela poderia sim desenvolver o câncer de mama. Então, isso se faz lá pelo, né, uma técnica chamada PCR, né, onde você vai buscar então o sequenciamento genético, alguns genes específicos que eles podem, ao longo da vida, tornar aquela célula. Indícios que pode desenvolver o câncer. Isso é acessível, tem aqui em Foz, onde é feito. Eu sei que o Hospital das Clínicas é referência em Curitiba. Os laboratórios que fazem aqui em Foz não, são encaminhados para... Mas pode pedir aqui e vai para fora. Isso, e aí, né, sempre procurando a ajuda de um médico especialista, geneticista principalmente. Perfeito. Como é que você vê, daqui a pouquinho a gente está quase terminando, quero que você me diga como é que é o seu olhar sobre o futuro da profissão de farmacêutico, já que você dá aula, você é farmacêutica apaixonada pela área, que a gente já deu para ver, tem uma vasta experiência em vários ramos ali. O farmacêutico, ele tá aparecendo mais, eu falo assim, né? Então a gente vê o profissional crescendo e principalmente essa questão clínica, né, que eu falei do atendimento ao paciente, de estar mais em contato com o paciente, ela vem, né, aumentando. Então a gente, inclusive na formação, né, eu falo assim, a gente mudou muito a grade ali dentro da faculdade. Então antes a gente tinha uma coisa mais voltada para o farmacêutico do bastidor, do preparo. Hoje a gente prepara o paciente para conversar com o aluno, para conversar com o paciente, né? Então tem aula de semiologia, de serviços farmacêuticos para prestar um atendimento de qualidade. Então eu acho que o farmacêutico ele vai estar mais presente cada vez mais na vida do paciente, né? Então a gente vai fazer esse acompanhamento cada vez mais próximo. Tem que estar, né? Tem que estar. E a gente tem em Foz do Iguaçu muitos farmacêuticos antigos de referência. É forte aqui em Foz essa área, né? Sim, a gente tem muitas farmácias antigas, né? Então a gente fala sempre, que no começo eu falei da botica, né? Mas a gente tem muitos farmacêuticos e farmácias antigas aqui em Foz com profissionais de qualidade. O farmacêutico é um pesquisador? Dá pra gente dizer assim? Sim. Está sempre pesquisando. Está sempre, e pode ir para essa área também, né? Tem descobrir novos medicamentos. Descobrir novos medicamentos. A parte da pesquisa clínica também é uma área do farmacêutico, né? Mais uma das áreas que o farmacêutico pode trabalhar no desenvolvimento e na pesquisa de medicamentos novos, né? Então a gente tem indústrias próximas aqui, né? Então Londrina, Toledo, né? Inclusive, tem a indústria farmacêutica referência Isso, lá, né? E eles têm muita pesquisa e desenvolvimento, e o farmacêutico que está o tempo todo lá dentro, né? Se você quiser, você conhece eles lá, eles são bem referência, né? Sim. Esqueci o nome da indústria, mas é uma indústria super conhecida, referência, e que brilha o olho da gente quando a gente vê essa conquista deles, né? Eles cresceram bastante, eles têm um parque, né, tecnológico ali, então com desenvolvimento de medicamentos é bem interessante. Né? É bonito de ver o crescimento da indústria farmacêutica, porque hoje em dia muitas pessoas criticam a indústria farmacêutica, como eu falei no começo, eu acho importante a gente pontuar isso, o quanto o medicamento salva vidas. Mas então é porque só vê a parte muitas vezes da questão da venda, não que, né, mas do medicamento em relação a valor, né? Valor em dinheiro, mas em questão mesmo do desenvolvimento de novas tecnologias, a indústria farmacêutica ela busca sempre
muitas possibilidades, né? Então tá sempre pesquisando, desenvolvendo e buscando novas terapias para diversos tipos de doença. Então, assim, é um campo também que tá o tempo todo, né, ativo, assim. Crescendo. Uhum. Fabíola, já chegamos ao finalzinho, eu vou te perguntar, pergunta final, assim, alguém que está escutando, eu quero fazer farmácia, eu sou farmacêutico, recado final, assim, para quem quer buscar essa profissão, você que é apaixonada, o que você daria? Eu falo assim, que quem quer iniciar farmácia é uma pessoa que quer buscar possibilidades, né? Então, porque a farmácia, ela traz muitas possibilidades, né? Então, a gente falou de algumas aqui, né? Hospitalar, farmácia comercial, laboratórios de análises clínicas, ainda tem o farmacêutico, né, na estética, que hoje o pessoal está buscando muito, né? Então, tem, né, o profissional farmacêutico nessa área, tem o profissional farmacêutico nas perícias, né? Trabalhando, então, nas análises forenses lá, então o pessoal que quer prestar concurso, ser policial federal, né, policial civil, também a área farmacêutica entra nessa parte. Então, assim, as análises toxicológicas, né, avaliação de medicamentos, controle de qualidade. Então, eu falo assim que quem quer, né, ter opções de trabalho, né, a farmácia é o local perfeito, porque a gente tem aí diversos ramos que pode atuar. Eu sempre, engraçado, até complementando você, a gente sempre escutava assim, farmacêutico, se fizer farmácia bioquímica, é a profissão que não fica sem emprego, porque é tão amplo, é isso? Exato, é o que eu brinco e falo com meus alunos. Eu falo assim, farmacêutico não fica desempregado, porque tem campo de atuação, né, diverso. Recado para quem quer fazer farmácia oncológica, que é o seu trabalho lá no CIOP, no Centro Integrado de Oncologia, aqui em Foz do Iguaçu. O que é mais importante, o que buscar? Tem que gostar de estudar muito, né? Eu sei que em todas as áreas da saúde precisa, mas eu acho que principalmente a parte oncológica a gente está tendo muitos avanços, então precisa estar muito atualizado, né? Precisa estar correndo atrás de estudar o tempo todo, porque não tem como ficar, né, para trás, senão você não consegue tratar o paciente. Algo que você deixou de falar, que você queira falar, Fabíola? Acho que não, acho que a gente conseguiu, né, trazer bastante a profissão, espero ter esclarecido as dúvidas, né, e agradecer pelo convite, principalmente. Foi um prazer enorme, você que ligou agora a rádio, você pegou no finalzinho, não esquece que depois você pode acessar essa entrevista completa. Nós conversamos com a farmacêutica Fabíola Zatti Chuvieserski. Chegamos ao final, Fabíola, foi um prazer enorme conversar com você, falar dessa profissão tão importante que é o farmacêutico, que ela cresça cada vez mais, que as pessoas cada vez mais busquem, como antigamente, né, mais ainda o farmacêutico como referência, né, como orientação nesse uso do medicamento, que cada vez mais essa área seja valorizada em Foz do Iguaçu e no Brasil. Foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada, adorei. Vai ter que voltar para falar mais. Obrigada. Venho sim. Então chegamos ao final de mais um Medicina e Saúde. Nós conversamos com Fabíola Zatti Chuvieserski, farmacêutico bioquímica, pela Universidade Positiva de Curitiba, pós-graduada em farmácia oncológica pelo Hospital Erasto Gertner, mestre em ciências pela UNILA e atuante na clínica CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia aqui em Foz do Iguaçu. Então, chegamos ao final de mais um Medicina e Saúde. Um recado final para você: busque o farmacêutico, busque orientação, busque profissionais da área da saúde e previna-se, porque com a saúde a gente tem que estar ali sempre cuidando. Que ter saúde é ter liberdade. Bom final de semana e até a próxima.